Eu diria o seguinte, entre liberdade e igualdade, eu sempre tendo a privilegiar a liberdade. A gente pode até vir a discutir o que é essa liberdade. Eu acho que um pouco na linha de liberal em termos de costume, conservador em termos de política. Me parece que uma sociedade que não regra demais o mercado, seja no sentido econômico, seja no comércio livre entre as pessoas, me parece uma sociedade mais interessante. Eu penso um pouco que o século XX, de alguma forma, fortalece essa posição em algum nível, como uma posição possível. Certos regimes de esquerda instalados, seja no plano do governo, seja no plano microscósmico, como, por exemplo, instituições culturais, universidades, seja lá o que for, a prática de esquerda muitas vezes diminuiu a liberdade individual. Então, eu tenho uma certa simpatia importante por essa ideia de que o governo deve ser conservador, não deve se meter muito nos hábitos morais, nas práticas cotidianas, não deve querer dirigir gestos, palavras, visões de mundo. Então, é um pouco essa mistura que eu vejo como sendo a posição de direita com a qual eu me identifico. Vou falar algo sobre fascismo? Para mim também me parece evidente que a gente tem que preservar, não que eu ache a democracia perfeita, acho que ninguém sem consciência acha, mas eu acho que a democracia, sem dúvida, é um regime que merece ser defendido, né? E, nesse sentido, posições como a do fascismo ou qualquer regime ditatorial, seja ele identificado com coletivismo, ou seja ele identificado com alguma forma de partido único que vai legislar sobre até o que você pensa quando vai dormir, é muito importante que se separe, porque quando eu penso em direita no âmbito da nossa conversa aqui, como eu dizia no começo, eu penso, antes de tudo, numa prevalência da ideia de indivíduo, de liberdade, que, inclusive, carrega consigo uma certa resistência à noção de perfeição social. Eu acho que essa questão é bem importante, inclusive, quando a gente acompanha um pouco a história da discussão, seja desde David Hume, né, filósofo cético, que hoje é muitas vezes arrolado como um ancestral do pensamento liberal conservative, me parece que isso é muito importante, uma resistência a utopismo. E me parece que sim existem princípios pétreos. Aliás, eu acrescentaria uma questão nessa posição chamada de direita. É uma tendência a jamais pensar no atacado e sempre pensar no varejo. Quer dizer, mudanças devem ser locais, pontuais, lentas, graduais. Um pouco como Otávio falava na coisa da direita topográfica em relação à Revolução Francesa. Jamais a partir de grandes princípios abstratos, de como o homem deve ser, de como a sociedade deve ser. Nesse sentido, me parece que a direita opera muitas vezes, do ponto de vista que eu vejo a direita, como uma espécie de controle de qualidade, entre aspas, para que o indivíduo não seja esmagado em nome de um indivíduo que deve existir e não existe. Entendeu? Um pouco nessa defesa do empírico banal, quase, contra o abstrato.